Bom dia, tudo bem, Neuza? Tudo bem, Lucimar? Dona Otelina, bom dia. Espero que estejam todos bem. Mais um domingo e a gente continua longe uns dos outros, longe das nossas reuniões no templo. Mas ontem, ou antes de ontem, eu estava conversando com o Bruno e a preocupação do Bruno é a mesma minha, a gente tentar oferecer aos irmãos e às pessoas que nos acompanham não só um conteúdo de qualidade, mas também uma transmissão que favoreça a adoração a Deus, o aprendizado, a motivação para a prática daquilo que a gente tem aprendido na palavra de Deus. E a gente entende que nós não temos todos os equipamentos que nós precisamos para uma transmissão em alto nível, né? Mas eu disse para ele que deveríamos usar o que temos da melhor forma possível. Eu sei que o meu áudio mesmo muitas vezes não é bom. Eu já quis comprar uma câmera para fazer as transmissões, porque o áudio do notebook em si não ajuda muito. Ele falha, ele corta, eu tenho visto isso nas reuniões de oração. Comprei alguns microfones para conectar ao PC, mas não tem dado muito resultado também. Mas aí eu disse para ele, a gente tem que usar o que temos da melhor forma possível para a glória de Deus e orar para que Deus complete a obra, né? E citei o exemplo de Moisés, quando foi chamado para libertar o povo lá do Egito, ele usou uma série de argumentos com Deus para não ir. E todos plausíveis, né? Nada do que ele disse para Deus era mentira. Não sei falar direito, não tenho todas as qualificações necessárias para falar com o rei do Egito, considerado Deus naquele contexto, naquele país. Não tenho instrumentos para fazer com que o povo saia de lá e guie o povo, né? E Deus só fez uma pergunta para ele: o que você tem na mão, Moisés? Moisés tinha um porrete, irmãos, um cajado, um pedaço de madeira. E aí Deus fez alguns testes com Moisés, mostrando o que ele poderia fazer com aquele pedaço de madeira, e disse para Moisés: é com esse pedaço de madeira que eu vou libertar o povo dessa escravidão de 430 anos e tirá-lo do Egito e levá-lo para a terra prometida. Então, o que nós temos na mão hoje? É o que nós estamos usando, e é isso que vamos continuar a usar, até podermos nos reunir presencialmente, e lá também continuarmos oferecendo o melhor para Deus, de acordo com as nossas possibilidades, crendo que a capacitação vem dele, e que a obra dele não vai parar jamais, porque ele é quem leva a igreja a cumprir a sua missão, a bom termo, o que não nos isenta de responsabilidade e de estarmos nos qualificando para servirmos melhor e com o que de melhor pudermos colocar à disposição dele. Então é isso. Se o áudio ficar ruim, continue orando, continue servindo, lendo a palavra, buscando a Deus e se deixando usar por ele da melhor forma possível. Não corra da live, ainda que de repente a palavra confronte você. E como eu disse domingo passado, quando somos tentados a fugir de uma palavra, é exatamente essa palavra que nós precisamos. Então, fique aí até o final e vamos juntos. Em nome de Jesus, para a glória dele. Quero orar com você e depois nós vamos abrir a palavra para um tempo de meditação, de reflexão, de crescimento no conhecimento, mas visando a prática também. Oremos. Deus, muito obrigado por essa manhã de domingo, o dia que o Senhor fez, está nos dando para vivê-lo
para a tua glória, mas também, ó Deus, para o nosso deleite, para a nossa alegria, e que flua de fato das nossas vidas um louvor como o Senhor merece, um louvor ao Senhor, porque só o Senhor é digno e merecedor de todo louvor e de toda adoração. Então agradecemos por esse dia e por essa manhã, agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos virtualmente para orar, para ler, estudar, meditar na Tua Palavra e crescer a partir da aplicação que o Santo Espírito do Senhor fará dessa palavra na vida de todos nós. Abençoe aqueles que estão aqui comigo nessa manhã, nessa conexão, e fale ao coração de cada um dos teus filhos, fale ao coração de cada uma das tuas filhas, para o louvor da tua glória, para a edificação da tua igreja, para que o teu reino continue se expandindo na terra, através de cada um de nós, a partir do lugar onde nós moramos, onde trabalhamos, das pessoas com as quais nós convivemos, Senhor. Mas que a Tua Palavra encha as nossas vidas e transborde de nós. Abençoe a nossa igreja, Igreja Presbiteriana Filadélfia, aqui em Fernandópolis. Abençoe a liderança, cada presbítero, cada diácono, com a sua família, cada homem e mulher que compõe o rol de membros dessa igreja, aqueles que o Senhor tem trazido, abençoe ricamente para que constituímos aqui uma igreja forte, destemida, cheia do Teu Espírito, uma igreja que caminha de joelhos dobrados, enfrentando cada situação, cada circunstância adversa, sustentada pela Tua graça e confiante de que em Jesus Cristo nós, como igreja, somos de fato muito mais do que vencedores. Porque o Senhor é quem realiza em nós tanto querer como efetuar, e o Senhor vai muito além do que nós pedimos ou do que nós pensamos, Pai. Então, como igreja, nós pedimos ao Senhor, nos capacite, nos dê a graça de servir ao Senhor nesse tempo que estamos vivendo. Em nome de Jesus. Mas abençoe também todo o Teu povo, em solo brasileiro, em outras nações. Temos irmãos nossos aqui participando dessa live, ó Deus, que hoje residem fora do nosso país. Que Tu estejas abençoando rica e poderosamente a vida dos amados do Senhor, onde quer que se encontrem, fazendo fluir através deles o Teu amor, a Tua graça, o Teu perdão, e alcançando as pessoas e transformando-as em novas criaturas. Mas usa o Teu povo, usa a Tua igreja na face da terra, para marcar esse tempo de uma forma poderosa, com a presença do Senhor, que preenche todas as coisas com o Teu ser, e certamente está presente na vida de cada um, de cada uma, daqueles e daquelas que professam o nome de Jesus como Senhor e Salvador. Fica conosco, Pai, e fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, mais uma vez, dando as boas-vindas aí a todos. Eu disse que tem alguém de fora nos acompanhando, você já deve ter visto aí a Denise. Denise mora na Bélgica hoje, e tem participado de alguma das nossas lives. Então, bem-vindos, bom dia, graça e paz, e vamos então para a palavra de Deus. Nós temos estudado a primeira carta de Pedro, é uma carta enviada à igreja, aos crentes, lá do primeiro século, que estavam dispersos por várias regiões na Ásia e sofrendo, perseguição, ódio, exilados, porque Pedro diz que eles eram forasteiros, estrangeiros ali onde eles estavam, e obviamente muitas
Circunstâncias desagradáveis estavam envolvendo a vida daqueles irmãos, como falsas acusações, calúnias, difamação. E Pedro, então, escreve essa carta para consolar o coração daqueles irmãos, para fortalecê-los na fé em Cristo Jesus e na esperança que temos como igreja de Jesus aqui na terra. Independentemente do contexto, da situação que nos envolve, ou que envolvia esses irmãos no passado, ou que vierem a nos envolver no futuro, nós somos do Senhor. Louvado seja Deus por isso. E o Senhor é o nosso pastor e cuida bem de nós. Eu tenho dito, e creio de fato nisso, andando com o Senhor, meus irmãos, por mais que o vale seja o da sombra da morte, as águas tranquilas e os pastos verdejantes estão logo ali à frente. Nós precisamos continuar caminhando com Jesus em obediência, em submissão, cumprindo a nossa missão no mundo, né? Então, essa é uma carta muito especial e muito apropriada para estudá-la nesse momento da nossa caminhada como filhos e filhas de Deus aqui na terra. Então, abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. E eu quero ler com você os versículos 13 a 17. Domingo passado de manhã, meditamos no 11 e no 12. À noite, nós lemos do 18 até o 25, mas a ênfase da nossa mensagem foi no 21, no 22, no 23. Hoje à noite eu vou dar continuidade na mensagem do domingo passado, como agora de manhã estou dando continuidade na mensagem também do domingo passado, pela manhã. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 13 a 17, temos: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Meus queridos, na escola bíblica dominical do domingo passado, eu introduzi o tema dos privilégios para os deveres. Para ficar bem claro que Pedro estava nos levando de uma situação altamente positiva, extremamente positiva, onde a gente poderia ficar confortavelmente nos deleitando nela, mas ele diz, olha, isso tem um preço, isso nos leva a vivermos responsavelmente. Então, por isso eu disse dos privilégios para os deveres. Então, a gente está saindo dessa situação privilegiada, maravilhosa, que Pedro trata dela desde o primeiro versículo do capítulo 1 até o versículo 10 do capítulo 2, e leva a gente para os deveres. E você pode observar, só relembrando, e está aí na sua Bíblia, se você usa a versão Almeida, revista e atualizada, então a palavra dever aparece aí nos subtítulos, antes do versículo 11, antes do versículo 18, antes do versículo 1 do capítulo 3, e está também implícita aí no subtítulo, antes do versículo 8, bem como antes do versículo 13 também, do capítulo 3. Então, Pedro está levando a gente dos privilégios para os deveres. E eu quero resumir todos os privilégios tratados
no capítulo 1 e no capítulo 2 até o versículo 10, com apenas 2 versículos, que para mim resume de fato tudo que temos da parte de Deus, tudo que somos da parte de Deus. E os versículos 9 e 10, só para relembrar, privilégios, dizem assim, os versículos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vejam então quem éramos e quem Deus nos tornou. Antes não tínhamos compromisso com Deus, nem possibilidade por nós mesmos de relacionamento com Ele. Mas se você olhar esses 2 capítulos iniciais da carta de Pedro, o foco dele está sempre na pessoa de Jesus Cristo. Porque é em Cristo que Deus nos torna raça eleita, sacerdócio real, uma nação santa, um povo que pertence somente a Ele. E proclamar as virtudes dele é tanto um dever como também um privilégio, estarmos envolvidos com a missão de Deus na terra, com o propósito dele de buscar e salvar o perdido. E nós que não éramos, nós que não tínhamos, agora somos e temos, né? A alegria de pertencermos a Deus, de sermos alvos da misericórdia dele, misericórdia essa que se renova sobre nós todas as manhãs, como hoje. E essas misericórdias são a causa de não sermos consumidos por tudo que se levanta contra nós, mas especialmente por causa do pecado que habita dentro de cada um de nós. Então, louvado seja Deus por essa bênção. E no último domingo, nós falamos sobre dois deveres, nos versículos 11 e 12. Só recapitulando aqui. Então, lembrando esses 2 deveres. O primeiro deles, Pedro nos lembra que nós estamos numa batalha espiritual. Nós somos nós somos combatentes espirituais. Nós somos guerreiros de Deus. E uma das lutas que nós travamos aqui nesse mundo é exatamente da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Então, você e eu, nós temos o dever de vencermos a guerra na luta contra a carne, nessa batalha contra a carne, e é uma batalha constante. Então, esse é o primeiro dever que nós meditamos nele no último domingo pela manhã. Mas você e eu, nós temos o dever também de sermos luz em meio às trevas, porque o versículo 11 vai falar de nos abstermos das paixões carnais, lembrando, com outras palavras, né, o ensinamento do próprio apóstolo Paulo, que dessa luta do espírito contra a carne. Então somos guerreiros espirituais, lutamos contra a nossa carne com as armas do espírito, para crescermos espiritualmente e nos fortalecermos espiritualmente. Mas ele diz também que, no verso 12, devemos manter exemplar o nosso procedimento no meio dos gentios, para que eles, observando as nossas boas obras, venham a glorificar o nosso Deus no dia da visitação. Então, Pedro fala desses 2 deveres nos versículos 11 e 12. E mesmo quando ele fala de deveres, ele lembra também privilégios, né? E nós temos aqui nesses 2 versículos 3 privilégios. Por que ele faz isso? Porque eu e você precisamos ser lembrados diariamente de quem nós somos,
quem Deus nos tornou, quem Deus nos faz ser. E nos lembrarmos também diariamente da nossa responsabilidade ou dos nossos deveres, exatamente por conta de quem nós somos em Cristo Jesus. Então, como privilégios nesses dois versículos, né, ele fala dos dois deveres, mas ele fala também que nós somos filhos amados de Deus. Ele já começa o versículo 11 falando de amados, chamando os irmãos de amados, né, se referindo aos irmãos como amados, e amados não só dele, não só da liderança da igreja, mas amados de Deus, sim, né? Ele vai dizer que nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Onde está o privilégio aqui? Na consciência de que nós não pertencemos a esse mundo. A exemplo dos patriarcas, a gente transita por aqui aguardando a pátria celestial. Então, estamos caminhando para casa, estamos indo de volta para o lar, onde o Pai habita, né? Para a casa do Pai, definitivamente para a presença do Pai, sem as intempéries e as agruras deste mundo e desta vida. E ele diz também que somos operários de boas obras, não é? Nosso bom procedimento no meio dos gentios, para que eles, vendo as nossas boas obras, glorifiquem a Deus. Então, nós somos operários de boas obras. Louvado seja Deus que nos fez assim, né? Chamados e salvos para as boas obras. Mas agora eu quero olhar com você para o texto de hoje, do versículo 13 até o versículo 17. Mas eu queria que você tivesse como pano de fundo para a nossa meditação duas afirmações. Uma, eu disse no domingo passado, e vou lembrá-la já, e a outra está aqui no verso 13, bem na segunda linha do versículo 13. Sujeitando-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Não é por minha causa, não é por causa da minha família, não é por causa dos meus sonhos e objetivos, não é porque eu sou contra aquilo ou a favor daquilo outro, ou porque eu penso assim ou penso assado, segundo a minha própria sabedoria e conveniência, de acordo com a minha criação, de acordo com as influências que eu recebi ao longo da minha vida. Não, é por causa da influência que eu tenho agora. E quem me influencia agora? O Senhor Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Então é por causa do Senhor. É por causa do Senhor. Que eu vivo assim, que eu falo assim, que eu me envolvo com isso, que eu não me envolvo com aquilo outro. Por causa do Senhor. E a segunda afirmação, do verso 21, texto base da nossa mensagem do domingo passado à noite, diz: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também, veja, Cristo sofreu em vosso lugar. Ele está falando para um grupo que estava sofrendo amargamente, irmãos, sem muitas expectativas com respeito ao futuro, sem muitas esperanças, por causa do governo, do poder que estava sobre eles. Mas ele diz: Cristo sofreu em vosso lugar. Em outras palavras, olhe para Jesus, que sofreu muito mais do que todos vocês juntos, do que toda a população mundial, de qualquer tempo ou somada em todos os tempos, porque ele levou sobre ele as nossas dores. As nossas feridas estavam sobre ele, diz o profeta Isaías. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. Não só das nossas que estamos conectados aqui nessa transmissão, mas levou o pecado, irmãos, de todas as pessoas, dos 7 bilhões que habitam esse planeta nesse momento, de todos que já passaram aqui antes de nós, e daqueles que ainda virão, se Jesus não voltar hoje. Né? Cristo sofreu em vosso lugar, veja, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então tenham essas duas verdades, essas duas afirmações imutáveis como pano de fundo para a nossa reflexão, por causa do Senhor e porque Ele sofreu em nosso lugar e nos deixou exemplo para seguirmos
os seus passos. Queridos, é claro que tudo o que fazemos deve ser para a glória do Senhor e para o bem do seu reino. O Senhor e o reino dele devem ocupar o primeiro lugar na nossa agenda, nas nossas preferências. Deve ser a nossa prioridade. Mas Pedro faz questão de ressaltar que os cristãos são representantes de Jesus Cristo em todos os lugares e em todas as circunstâncias e em todas as situações. Os cristãos são representantes legítimos, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então veja comigo, mais dois deveres. Falei de dois no domingo passado de manhã, vou falar de mais dois agora com vocês. Dois deveres que temos como cristãos, como representantes de Jesus, comprometidos com a missão dele nesse mundo. Do versículo 13 até o versículo 15, o apóstolo Pedro fala do nosso dever como cidadão. Olha para a sua Bíblia novamente. Sujeitai-vos, veja, sujeitai-vos a toda instituição humana. Meus irmãos, esse tema da submissão está aqui presente em todos esses textos. Nesse bloco do 11 ao 17, do 18 ao 25, do 3 até o 22, a gente pode observar que quando não aparece explicitamente o termo submissão, ele está implícito na orientação, no ensino. E submissão, irmãos, não é uma opção para o cristão. Submissão é um mandamento de Deus. É um mandamento de Deus. Submissão a Ele. No caso aqui, submissão às autoridades. Submissão uns aos outros. Submissão da esposa com o marido e do marido com a esposa. Você vai ver, se você ler as Escrituras com os óculos certos, você vai ver implícita a submissão do marido à esposa. Então, submissão está presente aqui e não é opção. É mandamento. É mandamento. E aqui, o apóstolo Pedro já começa falando da nossa submissão, do mandamento de Deus para nós como cidadãos. E ele fala, irmãos, de nos submetermos a toda instituição humana, a toda. E o termo grego traduzido aqui por submissão, meus queridos, é um termo que significa sujeitar-se voluntariamente, obedecer sem resistência, submeter-se ao controle de alguém. Era um termo usado no meio militar e significa organizar numa forma, em tropas, sob o comando de um líder. E em uso comum, o sujeitar-se, a ideia que vem do grego para nós, é uma atitude voluntária de ceder, de cooperar, de assumir responsabilidade, de levar a carga. Isso é muito interessante, porque o mundo que nós vivemos hoje, o que as pessoas menos querem é se sujeitar umas às outras. Muito menos às autoridades, principalmente às autoridades que alguns dizem, não é meu governador, não é meu presidente, não é meu prefeito, eu não votei nele,
eu gosto mais das ideologias daquele outro candidato, daquele outro partido, eu comungo mais com aquelas ideias lá, então eu quero mais é que tudo aí vá para o buraco, que esse circo pegue fogo logo, e que venha, quem sabe, um outro governo, uma outra ideologia, que bate mais com as minhas ideias, a esse sim eu vou apoiar. Como cristão, você não tem o direito de fazer isso. Como cristão, você não pode fazer isso. O mandamento de Deus para você, como cristão, é que você se submeta voluntariamente às instituições humanas, todas as instituições humanas. Por isso que na minha introdução eu disse, tenha como pano de fundo, por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Você não é a pessoa mais importante na sua vida. A sua vontade não é o que conta nos seus projetos. A pessoa mais importante na sua vida, se você é cristão, é Jesus Cristo. A agenda mais importante no seu dia a dia é a de Jesus Cristo. A vontade dele é soberana. E aprendemos através de Paulo que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Só não será para quem quer andar seguindo a sua própria cabeça. Então, por causa do Senhor, submeta-se voluntariamente a todas as instituições humanas. Porque você é crente em Jesus Cristo. Então, queridos, como cidadãos cristãos, é preciso obedecermos esse mandamento. Sujeição à autoridade da qual o governo humano é investido. O termo traduzido por instituição humana não se refere às leis individualmente falando, mas se refere às instituições que criam as leis e fazem cumprir as leis, mesmo que muitas vezes elas não cumprem as leis. Era assim nos dias de Pedro também, irmãos. Não é só nos nossos dias. Eu sei que hoje é assim. E sei que de repente tem muitos pensamentos passando pela sua cabeça e você gostaria de estar conversando comigo para discordar de mim. Mas eu estou tão somente expondo para você o que a Bíblia nos ensina. E se a palavra de Deus é, de fato, para você a palavra de Deus, e é sua regra não apenas de fé, mas também de prática, de conduta, é a ela que você tem que ouvir. Você pode acreditar no que você quiser, obedecer a quem você quiser, desde que isso não leve você a negar a Bíblia e desobedecer a Deus. Então, mesmo que você não concorde com uma determinada autoridade, com uma determinada instituição, é possível discordar dessa lei, discordar dessa instituição, mas fazendo isso como profeta de Deus, tendo como base as Escrituras, e não com base naquele meu artista com quem eu mais simpatizo, com base naquele professor que eu admiro, com base em alguns escritores que me levaram a ler por aí. O livro-texto do cristão é a Bíblia. A motivação para viver como cristão, se sujeitando às instituições humanas, mesmo não concordando com elas, e tendo que falar contra elas com base nas Escrituras, eu não posso desrespeitá-las. E aqui, meus queridos, não estou advogando
em favor do presidente, em favor do governador, do nosso estado ou de qualquer outro. Aqui eu estou dizendo que a palavra de Deus nos ensina. Aqui o meu lado é o lado de Jesus. É com ele que eu estou. E é para esse lado que eu quero que você venha, se você não veio ainda. E se você já está desse lado, fique aqui, finque o pé aqui, permaneça aqui. Não importa o que os outros digam, fique com a Bíblia, fique com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Então discorde, mas discorde como profeta de Deus, como um homem ou uma mulher cheios do Espírito de Deus. Porque se tem algo que o cristão não pode ser, é anarquista, baderneiro, rebelde. Isso não é para o cristão, irmãos. Eu vejo muita gente empunhando a palavra de Deus e falando de justiça e fazendo baderna, desrespeitando as autoridades e, consequentemente, pior ainda, desobedecendo a Deus, indo contra a vontade de Deus. O apóstolo Paulo é muito claro nisso. Ele diz que quando você não respeita as autoridades, quando você não se submete às autoridades, você está afrontando a Deus, porque diz ele, toda autoridade é instituída por Deus. O próprio Paulo, num contexto de perseguição, de acusação e acusação falsa, ele apela exatamente para César. César que perseguia os cristãos porque não rendiam a ele o louvor que ele queria receber, a adoração que ele exigia. Ser adorado como o Senhor César. E Paulo apela para quem? Para a autoridade dele. Porque para o apóstolo Paulo, maior do que César era Jesus. E quem cuidava dele, Paulo, era Cristo, mesmo que ele estivesse debaixo da autoridade do domínio de César. E ele queria ir exatamente para debaixo dessa autoridade, lá em Roma, para testemunhar a respeito da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E salvar ali, se possível, alguns. Por que não lembrar de Jesus Cristo, que disse a Pôncio Pilatos, você não teria autoridade nenhuma sobre mim se do céu não fosse dado a você. Jesus se submete, irmãos, às autoridades romanas, que oprimiam o povo judeu especialmente. E Jesus poderia, com a sua autoridade, ter destruído o Império Romano, um piscar de olhos, um estalar de dedos. Mas Jesus se submete às leis, Jesus se entrega nas mãos deles, sabendo, na verdade, nas mãos de quem, em primeira e última instância, ele se encontrava. É por isso que o texto mesmo que nós pregamos no domingo passado, usamos a nossa mensagem, diz que ele entregava-se àquele que julga retamente. Jesus confiava no julgamento de Deus, no cuidado de Deus, no governo de Deus, coisa que eu e você precisamos, de repente, aprender, né? Então, Jesus não nega as autoridades, mas se submete à instituição humana. Paulo, da mesma forma, inclusive a Timóteo, ele diz que nós devemos orar pelos reis, pelas autoridades, pelos governantes, por todos eles. E agora Pedro está dizendo que nós devemos nos submeter, nos sujeitar, nos colocarmos voluntariamente debaixo de toda instituição humana. E o próprio Jesus disse, numa palavra que a gente usa muito para falar de imposto, ou às vezes de dízimo, né? Que se aplica, mas também se aplica aqui. Jesus diz assim, olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavras
proferidas pelos lábios do nosso Senhor. Então, seja o que for que pertence a César, submissão, honra, como termina o texto, no verso 17, vamos dar a César o que é de César, mas vamos dar a Deus também o que é de Deus. E quando a gente dá a Deus o que é de Deus, nós não vamos negar a César o que deve ser dado a ele. E eu preciso lembrar a vocês que é importante, mesmo que eu discorde da pessoa, ou não gosto muito da pessoa que está sentada na cadeira de comando, é preciso respeitar a posição dela. É preciso respeitar o cargo dela. Porque, veja bem, queridos, a questão não é quem está sentado lá. A questão é, tem alguém assentado lá. E a palavra de Deus, a qual eu me submeto, diz que eu preciso me submeter a essa pessoa. E se toda autoridade é instituída por Deus, então eu tenho agora, nesse momento, o presidente que eu preciso e mereço ter, o governador que eu preciso e mereço, o prefeito que eu preciso e mereço. E você tem o pastor que você precisa e merece, nesse momento da sua caminhada. Então, não é quem está sentado na cadeira de comando. A questão é, tem alguém assentado lá. Deus me manda olhar para essa pessoa como uma autoridade instituída por Ele sobre a minha vida. Não é opção, é mandamento de Deus. E ou você acredita nisso, ou você vai ser achado brigando com Deus. Você acha que está brigando contra alguma autoridade humana, mas você está fazendo oposição a Deus. E aí, meu amigo, você está numa situação complicada, você está encrencado. Você está encrencado, não é? E Pedro cita aqui as autoridades que nós devemos respeitar, não é? Ele fala do rei, e olha, Pedro estava vivendo, irmãos, debaixo do governo de um imperador romano maldoso, impiedoso. Pedro estava vivendo debaixo do governo do malvado Nero, que pôs fogo na própria cidade e culpou os cristãos para ter motivo de matar os crentes. Era esse imperador que estava reinando aqui, que estava governando aqui, e Pedro, o próprio Pedro, que foi perseguido debaixo desse comando, desse governo, Pedro diz que devemos nos sujeitar a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele. Por ele quem? Por Deus, ou você pode entender, enviadas pelo rei como soberano, que tem também os seus governadores, os seus ministros e etc. e tal. Então Pedro fala do rei, do imperador, no caso aqui. Nos países de regime democrático, como é o nosso, nós temos presidente, ou em alguns outros nós temos o primeiro-ministro. E Pedro está falando, se sujeitem a eles, ao primeiro-ministro ou ao presidente. É o soberano na nação, nessa esfera humana, das instituições humanas. Nos dias de Pedro, essa sujeição
era imposta. Era obrigado a se sujeitar, senão era morto, ou então tinha que fugir. Num país democrático, essa sujeição, nós como cristãos, ela é voluntária por causa do Senhor. E porque nós temos o dever de cooperar com o bem-estar geral por causa do Senhor e por causa do reino do Senhor que nós queremos expandir sobre a terra. E fomos chamados para isso, proclamar as virtudes, lembra? Então, debaixo de um governo ditador, as pessoas são obrigadas a isso. Vivendo num regime democrático, nós somos também obrigados por causa do Senhor. No caso aqui é o presidente, temos que nos submeter a ele. Por causa do Senhor. E Pedro, vivendo debaixo do governo do impiedoso Nero, ele estava dizendo para o povo que estava fugindo de Nero para se submeter ao Nero. E mesmo vivendo debaixo de um governo malvado como era o governo de Nero, veja, Pedro não critica o governo, Pedro não sugere que ele seja deposto, Pedro não cria nenhum movimento contra o governo, Pedro não adere a nenhum movimento contra o governo. Repito o que eu disse mais no início, o cristão não pode ser um anarquista e muito menos um rebelde, por causa do Senhor. Assim como Pedro, irmãos, tanto o apóstolo Paulo como o próprio Senhor Jesus Cristo entende que a igreja de Deus deve ser capaz de viver e de crescer em todo tipo de sistema político. Era assim com Pedro, com Paulo, antes deles, com Jesus Cristo, que ensinou isso e eles pegaram e estavam ensinando agora às igrejas e nós precisamos fazer o mesmo hoje. É o que eu estou fazendo aqui com vocês. E vocês precisam reverberar esse ensinamento através da vida de vocês, das palavras de vocês, em qualquer contexto, em qualquer situação. A igreja de Cristo, ela é capaz de viver, de florescer e de frutificar em todo tipo de sistema político. Mas ele fala do rei, ele fala também das autoridades. Podemos entender autoridades aqui como os governantes, sujeitos ao imperador ou sujeito ao presidente. Todos eles têm os seus deveres também, mas se não cumprirem com seus deveres, repito, como profeta de Deus a gente pode falar contra, a gente pode criticar, correndo risco de vida muitas vezes, mas não podemos ser levianos e fazermos críticas e comentários sem base na palavra de Deus. Por que eu estou criticando isso? Porque ele está indo contra um princípio da palavra de Deus. E eu estou firmado nesse princípio. Não em princípios de partidos políticos ou ideologias, seja elas quais forem. Mas ele fala das autoridades aqui, que também têm os seus deveres, devem cumprir com eles. Não é? E aqui, ele destaca dois deveres dessas autoridades. Castigar os malfeitores. Eu sei que nem sempre eles fazem isso, tanto nos dias de Pedro como hoje, às vezes os malfeitores são os que mais são beneficiados, recebem privilégios, muitos, não é? Mas eles deveriam castigar os malfeitores e louvar os que praticam o bem. Mas ainda que as nossas autoridades, como nos dias de Pedro, invertam isso, castigam os que promovem o bem e louvem e exaltem os que praticam o mal, o nosso Deus é justo, irmãos. E é nas mãos dele que nós nos entregamos, e é a ele que nós confiamos a nossa vida.
a nossa existência, o nosso futuro. Deus honra quem tem que ser honrado, mas Deus disciplina quem precisa ser disciplinado. Deus é justo. E eu não posso, com base na palavra, desrespeitar aqueles que foram investidos de autoridade e estão sobre mim, por causa do Senhor. Por causa do Senhor. E no verso 15, ele vai dizer: assim é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Então, por que eu submeto a autoridade? Porque Deus mandou. E é por causa dele. Porque eu preciso viver de forma decente como um cidadão de bem. Porque eu sou servo dele. Vivo para a honra dele, para a glória dele. E através da prática do bem, de fazer o que é certo, correto, mesmo que os outros achem que eu sou um tolo, um atrasado na minha vida, que o mundo mudou, mesmo que os outros pensem e digam isso a meu respeito, por causa do Senhor eu me submeto, para honrar a Deus com a minha vida de obediência e dar bom testemunho, não deixando me conduzir por meus pensamentos pecaminosos, pela dureza do meu coração ou pela dureza do coração dos outros, que não temem a Deus, que estão cegos em relação à palavra de Deus e à vontade de Deus. Então é por causa do Senhor eu me submeto, porque assim eu vou praticar o bem, eu vou produzir o que é bom, eu vou ser instrumento para a construção e não para a destruição, para gerar esperança, irmãos, e fé no coração das pessoas. A igreja foi chamada para isso, você foi chamado para isso, você está aqui agora para isso. É a vontade de Deus que pela prática do bem você cale os insubordinados, você cale os anarquistas, os baderneiros, os rebeldes, os indisciplinados, os revoltados, que muitos só são revoltados porque tem quem paga as suas contas. E aí eles podem se dar ao luxo de falar contra tudo e contra todos. São revoltados por conveniência e de conveniência, não é? Então, observe isso. É a vontade de Deus que você viva praticando o bem, fazendo o que é certo, conforme as Escrituras nos orientam. O verso 16 fala de um outro dever nosso, nosso dever na sociedade. O que ele diz no verso 16? Ele diz: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Né? Aqui eu vou ser bem sucinto, eu já falei disso em vários outros momentos, inclusive domingo passado de manhã, domingo passado à noite. Então, veja, alguém pode pensar assim: pastor, mas nós não somos livres como cristãos? Então a gente pode fazer o que a gente quiser. Não é? O texto está dizendo: como livres que sois. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, certo? Depende do óculos que você está usando para ler liberdade aí. Então, veja bem, sem dúvida, nós somos livres em Cristo. No entanto, jamais devemos usar essa liberdade em prol de nós mesmos. Mas dentro da nossa liberdade, nós temos que pensar no outro. Acabamos de ver que é a vontade de Deus que eu pratique o bem para calar os insensatos, os ignorantes, que falam contra nós, que falam contra Deus, que falam contra o Evangelho, que jogam pedra na igreja de Cristo. E agora ele está dizendo que eu não devo usar essa liberdade por pretexto da malícia que habita a minha vida. É a luta de novo
contra a minha natureza terrena, carnal, é a luta contra a natureza terrena do outro, que às vezes está comigo dentro da própria casa, debaixo do mesmo teto, ou que está debaixo do teto vizinho, ou no bairro vizinho, ou numa cidade não sei qual. Mas a liberdade que eu tenho em Cristo não é para ser usada em favor de mim mesmo, porque eu já sou livre nele. E eu preciso, então, usar essa liberdade em favor do outro, pensando no outro. Eu sei, irmãos, infelizmente, há muitos falsos líderes, tanto no meio religioso quanto fora, que se aproveitam da ignorância das pessoas para induzir as pessoas pelos caminhos que eles querem para alcançar os objetivos deles ou de alguém que está por trás deles. E muitas vezes, ou é o próprio homem, ou são algumas organizações locais ou mundiais, muitas vezes é Satanás, que está no governo, que está no controle, gerenciando a vida, induzindo as pessoas a tomarem decisões e a fazerem escolhas, mas conforme aquilo que já está no coração, já faz parte da natureza. E se você é cristão, quem deve reinar na sua vida é o Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito. Submeta-se à orientação do Espírito, que tem trazido até você a palavra de Deus. O verdadeiro cristão sujeita-se às autoridades, porque está em primeiro lugar debaixo da autoridade de Cristo. Então, veja, como livres que sois, não usando a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como o quê? Vivendo como servos de Deus, né? Então, use a sua liberdade como instrumento para construir, não como arma para você lutar, né? Use a sua liberdade, ou o fato de você viver sob um regime democrático, para espalhar o Evangelho, e não para envergonhar o Evangelho. Use a sua liberdade, e o fato de você viver sob um governo democrático, para espalhar a sua fé, para fazer Jesus conhecido das pessoas. Use essa ferramenta à nossa disposição, as mídias sociais, para levar o Evangelho às pessoas, para fazer o bem, para viver como servo de Deus, como serva de Deus. E não para ficar colocando a raiz de amargura no coração das pessoas, não para ficar usando de deboche, de malícia, maledicência contra as pessoas, especialmente contra as autoridades instituídas. Use a liberdade que você tem e o fato de viver num país democrático para ser instrumento nas mãos de Deus, para honrar a Deus, para edificar a igreja, outros crentes, e para ser um ganhador de almas para Jesus. Eu quero concluir, irmãos, lendo o verso 17, porque no verso 17, a meu ver, o apóstolo Pedro faz aqui as suas considerações finais desse bloco de versículos. Uma espécie de um breve resumo, né? Uma espécie de conclusão, para dizer para você e para mim assim, olha, eu não quero que você tenha dúvida, então está aqui o que eu quero que você creia de fato e faça de fato. E no verso 17 ele diz, tratai todos, com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. 4 pontos aqui muito rápidos. Tratar a todos com honra. Ele estava escrevendo para crentes fugitivos, forasteiros,
sofrendo. A palavra sofrimento aparece 15 vezes aqui na carta de Pedro. Tanto o sofrimento relacionado a Jesus Cristo, como a daquelas pessoas. Ele estava dizendo a pessoas que poderiam estar vivendo na condição de escravos. E segundo alguns historiadores, no Império Romano havia 60 milhões de escravos. O que ele está dizendo aqui é que até o escravo deveria ser tratado com honra, deveria ser respeitado. Mas lá, o escravo não era tratado como gente, era uma coisa. Ainda hoje, irmãos, é possível tratarmos pessoas, independentemente da sua condição social, como coisas. Às vezes, para você, marido, a sua esposa é uma coisa, não é uma pessoa, não é um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, que tem diante de Deus a mesma liberdade, o mesmo direito que você tem. Talvez para você, meu irmão, seu marido é uma coisa, ou um instrumento, um objeto, para realizar os seus desejos. E só serve enquanto ele faz isso. Mas ele também é uma pessoa, criada à imagem e semelhança de Deus, e vive diante de Deus com a mesma consideração que Deus coloca sobre ele e que coloca sobre você. Às vezes, para você, filho ou filha, seu pai, sua mãe, seus pais são coisas ou instrumentos para prover para a sua necessidade. Aqui diz que todos devem ser tratados com honra, com respeito, até os escravos. Lá na cultura de Pedro, tem patrão por aí, crente, que trata empregado como escravo, como coisa. Apenas uma máquina para produzir e fazer a sua empresa dar lucro. Tem empregado, funcionário, crente, que vê o patrão apenas com a responsabilidade de botar o salário no bolso dele no final do mês. Pedro está chamando a gente aqui para olhar para cada pessoa, honrando essa pessoa como alguém criado por Deus, que tem a dignidade em seu ser dada pelo próprio Deus, porque recebeu a imagem e a semelhança de Deus. Alguém que é amado por Deus, porque Deus decidiu amar. E Deus está dizendo para você e para mim, através do apóstolo Pedro, que nós devemos tratar essas pessoas como Deus trata. Qualquer pessoa. Então, para mim, é um resumo. São as considerações finais dele nesse bloco aqui do 11 até o 17. Tratai a todos com honra. Mas, em segundo lugar, ele diz: amai os irmãos. Amai os irmãos. Ele já tratou desse tema anteriormente, ele vai voltar a tratar desse tema mais à frente, mas aqui ele pincela: amai os irmãos. Meus queridos, a atmosfera dominante na igreja, na família de Deus, tem que ser o amor, porque a igreja é a família de Deus, alvo do amor de Deus. Amor esse derramado no coração de cada membro dessa família, para que ele possa amar não só a Deus de volta, mas amar o outro. Então, ame os irmãos. Terceiro, tema a Deus. O sábio vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu quero que você entenda que esse temor a Deus é a parte principal na sua relação com Ele, na sua relação com todas as coisas, com todas as pessoas. Você viver esse temor. Viver esse temor.
E alguns dizem que temor aqui não significa medo, mas reverência. Em vários contextos, temor é reverência. Temor é reverência. Mas também há contextos na Bíblia que temor é medo mesmo. É medo mesmo. O próprio Jesus falou: se você tiver que temer alguém, então tema a Deus, que pode lançar tanto o corpo como a alma no inferno. Como não ter medo de alguém que pode destruir tanto o meu corpo como a minha alma? Eu preciso me submeter a ele, ser reverente, amá-lo de fato e de verdade, com sinceridade de coração, querendo servi-lo, porque ele tem toda a autoridade e todo o poder sobre tudo e todos, principalmente sobre a minha vida. Então é reverência, mas saiba também que esse Deus é fogo consumidor, e com ele não podemos brincar. Então trate Deus com respeito, não brinque com ele, mas saiba que ele é poderoso e livre para fazer o que ele quiser, porque ele é o Senhor, ele é o Criador. E o primeiro compromisso que ele tem é com o próprio nome dele, é com a santidade dele, é com os propósitos dele. E quem precisa se conformar a tudo isso somos nós, você e eu. E por fim, ele termina do jeito que começou. Honre a quem? Honre ao rei. Vou repetir o que eu disse lá em cima. Não olhe para quem está sentado lá na cadeira. Apenas tenha a consciência de que tem alguém sentado lá. E porque tem alguém sentado lá, a palavra de Deus diz que você deve tratar essa pessoa com honra. Não importa quem está sentado lá, importa que tem alguém sentado lá. Honre o rei. A mesma honra que deve ser dada a todas as pessoas, o rei também deve ser honrado, deve receber. A mesma honra. E outra coisa que eu disse e repito: Pedro estava vivendo debaixo do governo de Nero, um homem perverso, maldoso, inescrupuloso, e depois tirou a própria vida, se matou. E Pedro diz aos cristãos que eles deveriam honrar o Nero. Eles deveriam tratar com respeito o Nero. O Nero que botou fogo em Roma e falou que foram eles que tinham colocado. Foi vocês que colocaram, agora eu vou matar vocês porque vocês incendiaram a minha cidade. E eles tiveram que fugir para não morrer. E agora Pedro está dizendo: honrem o Nero. Honrem o Nero. Os homens investidos de autoridades precisam ser respeitados. Mesmo que se trate de pessoas como o Nero, imperador romano. Queridos, 2 deveres, mais 2 hoje. Temos muitos privilégios como cristãos. Falamos desses privilégios, estamos relembrando ao longo das nossas meditações esses privilégios, mas não podemos fechar os nossos olhos aos nossos deveres e responsabilidades. E quanto mais nós praticarmos o bem, fomos instrumentos de Deus, como servos dele, no uso da nossa liberdade para promover a glória dele e a expansão do seu reino, mais livres e felizes nós seremos. Eu recebi um vídeo agora cedo da Marinês, eu já tinha até esse vídeo aqui, eu não sei se ele vai passar para vocês, mas eu gostaria de pelo menos tentar. Vamos ver se vai dar certo? Aguenta mais um pouquinho. Na verdade, eu termino a minha reflexão com esse vídeo. Tá bom? Vamos ver se vai dar certo. Aguenta aí. Ouvindo, né?
e vendo também. Estão chegando até vocês o áudio e o vídeo, sim? Obrigado pelo retorno, irmãos. Que lindo, né? Muito bonito, muito lindo mesmo. Seja grato, doe, contribua, sirva, faça o bem. O bem sempre vai vencer e prosperar, irmãos. Por quê? Ou por causa de quem? Por causa do Senhor. A nossa motivação maior, por causa do Senhor. Porque Ele sofreu em nosso lugar, deixando exemplo para seguirmos os seus passos. E como falamos domingo passado, Ele não revidou com o traje quando foi ultrajado. Quando foi maltratado, Ele não fez ameaça. Mas Ele continuou confiando em Deus, mantendo a sua vida no altar. Era um altar de sacrifício, do sacrifício. E às vezes você e eu caminhamos por esse altar. Mas é lá que a nossa vida deve estar. Para continuarmos firmes por causa do Senhor. Vivendo para a glória de Deus, como servos de Deus. Honrando a todos. Amando os irmãos. Temendo a Deus. Honrando também o Rei. Deus te abençoe. Use a liberdade que você tem, o fato de viver num país democrático, para honrar o Senhor com a sua vida. Por causa dele, ele é a motivação maior. Para edificar a igreja, abençoar a vida dos crentes, contribuir com o crescimento dos irmãos, mas também para trazer das trevas para a luz aqueles que Deus deseja salvar através das nossas vidas, como instrumentos para testemunhar e proclamar as virtudes dele. Quem convence é o Espírito Santo, nós sabemos disso, mas Deus usa a mim e a você. Mas a gente precisa seguir firme nesse caminho de fazer o bem como servos de Deus. Louvado seja o Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, tenha um ótimo domingo, você e sua família, e até a noite,
se Deus quiser.